Bem-vindo ao treinamento Noe. Nesse curso você vai aprender a trabalhar com dois produtos da linha. O Noe Camuflagem, que é a camuflagem temporária da Noe, que dura até 8 lavagens, e o Noe Glow, que é a linha permanente de camuflagem de brancos da Noe. No camuflagem, nós temos um produto que ele foi feito para sair do cabelo. O seu efeito ele é temporário. Ele dura até 8 lavagens, mais ou menos. Pode durar mais que 8, dependendo da estrutura do cabelo, mas pode durar menos que 8. Por exemplo, tá? Um cabelo que você fez e você deixou agir muito pouquinho, aquele cabelo que você deixou em torno ali de 1 minutinho, 2 minutinhos, dificilmente ele vai suportar as 8 lavagens, porque tem menos pigmento para desgaste. Então, uma cliente que gosta de um cabelo mais perolado e que ela quer fazer uma mudança temporária, precisa estar ciente de que esse cabelo ele não vai ter essa durabilidade de 8 lavagens, porque você deixou pouco tempo. Agora, um cabelo que você deixa aí 35 minutos e fica aquele dourado um pouquinho mais intenso, aí sim você vai ter até mais que 8 lavagens normalmente. Por que a gente fala normalmente? Porque isso é baseado em testes. A Noe foi lançada esse ano, mas ela já está em testes há algum tempo. E durante esse período nós fomos acompanhando os cabelos de acordo com o tempo de ação. Então o que nós percebemos? Que cabelos que ficam menos tempo em contato com o produto, eles têm uma durabilidade menor, ou seja, menos lavagens para desgastar. E cabelos que ficam com mais tempo, eles duram mais. Por que a cliente opta pelo Noe Camuflagem Temporário? Porque é justamente a cliente que não quer mudanças permanentes. É aquela grisalha que fez transição, que quer passar um final de semana, quer ir numa festa, num casamento, mas ela não quer que esse produto fixe no cabelo, porque ela não quer aquela faixa de crescimento, porque ela não quer perder de repente a transição, ela não quer estragar o cabelo. Então, na camuflagem temporária, nós temos um produto que ele não estraga, ele não altera fundo, ele não é permanente, ou seja, com o passar do tempo, essa grisalha vai voltar a ter o cabelo exatamente como era antes. E durante ali essa coloração, o cabelo fica com mais brilho, o cabelo fica com mais maleabilidade, porque nós não temos nenhum ativo que vai danificar esse cabelo. Qual que é o ativo da camuflagem temporária? Etalonamina. A etalonamina ela é o mesmo ativo que tem um tonalizante convencional. Mas então por que não passar um tonalizante convencional? Porque no tonalizante convencional você mistura com água oxigenada e ele tem uma fixação. Ele desbota, né? Durante umas 20 lavagens você vai ter o desbotamento, mas ele ainda assim fica resíduo no cabelo. O cabelo não volta a ser como era antes. E ainda você tem que misturar com oxidante. Então é diferente. A gente sempre vai ter clientes optando por Noe Camuflagem Temporário porque elas querem uma mudança mais sutil, rápida e que o cabelo volte a ser como era antes. Como é o caso, por exemplo, de quem está ali numa pausa entre uma mecha e outra, que não quer nada que acumule porque não quer que interfira no resultado das mechas. Porque quando você faz um tonalizante convencional e você faz mecha por cima desse tonalizante, você ainda tem resíduos dele. Então não fica aquela mecha limpinha, aquela mecha bonita com o fundo natural do cliente. Então essa cliente também, ela decide optar pela temporária. Lembrando que o Noe Camuflagem, ele não deve de jeito nenhum ser aplicado sobre áreas descoloridas, porque se a sua cliente tem mecha, você pode fazer o camuflagem temporário? Pode e deve. Você só não pode aplicar sobre as mechas, porque se você fizer isso, o cabelo da sua cliente vai ficar dourado. Tem pessoas, e eu já fiz isso, que usam o camuflagem para tonalizar loiro após uma descoloração. Mas quando eu faço isso? Quando eu quero um cabelo dourado em intensidade, quero um efeito mel, o cabelo da minha cliente passou ali um pouquinho da descoloração e eu quero devolver aquele dourado, quero deixar um cabelo mais mel. Aí eu posso usar o camuflagem como um tonalizante. Ele vai ter mais durabilidade porque o cabelo já está com a cutícula aberta. Então eu posso usar nesses casos, mas só nesses casos. Na cliente que tem branco e tem mechas peroladas, por exemplo, você não pode aplicar o camuflagem porque vai dourar a mecha da sua cliente. Cabelos indicados para essa versão são cabelos com brancos acentuados, a partir de 40%, ou seja, aquela cliente que tem muito branco. Porque se você usar a versão light, que é a única versão, inclusive, que a gente tem disponível no momento, né? As outras versões ainda estão em desenvolvimento. Se você usar a versão light, que é a única que a gente tem disponível,
Num cabelo que tem pouco branco, abaixo de 40%, você não vai ter efeito nenhum. Ou você vai ter efeito ali na hora, mas aquilo não vai ter durabilidade nenhuma. Então você precisa usar essa versão e recomendar essa versão para pessoas que têm brancos acentuados. Você precisa ver que aqueles brancos se assemelham muito com mechas, porque essa é a proposta do produto. A proposta do produto é transformar brancos em mechas. Como que ele vai fazer isso se a pessoa não tem quantidade suficiente de brancos para virar mecha? Isso não vai acontecer. Então não tem lógica. Tem muita gente que usa o produto, tem uma quantidade muito pouquinha de branco e quer que tenha o resultado das postagens, dos vídeos do Instagram. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque ela não tem branco o suficiente. Então esse produto, reforço sempre, ele é direcionado para um público com mais de 40% de branco e brancos acentuados. Nesses casos, quando os brancos são mais mesclados, 40, 50, 60, 70, até 80%, você tem que deixar uma pausa de 35 minutos para você ter um efeito legal. Agora, nos casos de 90 a 100%, que é aquela mecha mais branca, aí a gente sempre deixa uma pausa aí de 5, 8 até 10 minutos. E quando a gente lava, a gente tem um efeito de um dourado bem intenso. E aí na hora, o que a gente faz? A gente lava com shampoo até ter o desgaste do pigmento na cor certa. Eu prefiro fazer assim do que aplicar o produto, deixar 1 minuto e lavar, ter uma cor perfeita e não durar nada. Então, o que eu sempre recomendo? Aplica o produto, deixa o produto agir seus 7, 8 minutos e depois você lava com shampoo 1, 2, 3 vezes se for necessário, somente a região do branco acentuado, que você vai ter um efeito muito mais duradouro. Então não precisa se preocupar. Fiz o procedimento na minha cliente, a hora que eu tiro tá aquele amarelo intenso. Meu Deus, o que eu faço? Gente, o produto não foi feito para fixar eternamente no cabelo. Você simplesmente vai lavar. Quantas lavagens dura? Dura 8? Você vai lavar 1, 2, 3, ele vai dar aquela limpada e vai ficar no tom perfeito. Você vai ter mais durabilidade do que se você não deixar o produto agir. Então não precisa se preocupar. Não é necessário passar anti-resíduo, não é necessário usar matizador, não é necessário apagar raízes, esfumar, passar coloração, não é necessário. Até porque se a sua cliente quisesse uma coloração, ela mesma teria te pedido. Então, basta lavar. Com qual tipo de shampoo? Shampoo convencional. Shampoo da linha Camuflagem é uma excelente opção. Qualquer shampoo. Ele não vai fixar, então não tem por que fazer esse alarme todo, tá? Ah, mas eu prefiro deixar 1 minuto, me sinto mais segura. Ok, desde que você saiba que esse 1 minuto não vai ter fixação. É um produto, gente, sensacional. É um produto que veio realmente para revolucionar o mercado. Ah, mas então eu uso Rena. Rena não sai do cabelo. É outra proposta. Tem muita gente que fala, ah, faz o mesmo que Rena. Não, não faz, porque a Rena nunca mais sai do cabelo da sua cliente, a não ser crescendo. Ah, mas eu faço com máscara matizadora. Não, não faz, porque a máscara matizadora, a molécula do pigmento é de matização, é grande, não vai ter fixação nesse cabelo. Então ela vai lavar uma vez e acabou. Então a camuflagem, ela é totalmente diferente. O pigmento é pigmento de coloração. Ela tem a etalonamina na fórmula que é a base do tonalizante, porém ela tem uma fórmula mais suave e não necessita ser misturada com oxidante. Interações da camuflagem com outras químicas. Tem muita gente que pergunta, eu posso fazer a camuflagem e fazer alisamento depois? Ou eu posso fazer a camuflagem no cabelo que acabou de fazer um alisamento? Funciona assim. Se você fizer a camuflagem e depois você fizer um alisamento, dependendo do alisamento que você fizer, você vai selar o pigmento dentro dessa cutícula. Então pode ser que esse pigmento não saia depois com as 8 lavagens. Então já fica aí essa dica. Aí se eu fizer o alisamento e logo na sequência eu já fizer a camuflagem, o alisamento vai selar a cutícula. E se você fizer a camuflagem depois, pode ser que a sua camuflagem não pegue, ou se ela pegar, que ela não tenha uma durabilidade tão boa. Então a gente sempre vai indicar, você pode fazer, ela tem compatibilidade com diversas químicas. Alisamento à base de formol, alisamento à base de ácido, não tem problema nenhum você fazer. Desde que você espera aí pelo menos uns 20 a 30 dias para que esse cabelo tenha perdido um pouquinho desse efeito do alisamento e você tenha uma durabilidade melhor. Vai acontecer alguma coisa? Vai quebrar o cabelo? Vai fragilizar? Não, não vai, tá? Mas você pode ser que você não tenha a durabilidade que você está esperando porque o cabelo está muito selado. Em relação a outras químicas, eu tenho coloração. É lógico, se você tiver uma coloração escura, base 7, base 6, base 5, base 4, a camuflagem light não é nem para você, né? Não é para sua cliente, no caso. Agora, se a sua cliente ela tiver
uma base mais clara, um 9, um 10, aí ok você fazer. Ela tem compatibilidade total com essas colorações, descolorações, alisamentos, sem problema nenhum você fazer. Você pode, no dia, fazer um tratamento sem problema nenhum na sua cliente. O que a gente não indica é assim, fez um cabelo, o cabelo é mesclado. Não precisa passar shampoo na primeira aplicação. Por quê? Porque você vai lavar o cabelo antes. Isso você vai ver nas videoaulas. Você vai lavar o cabelo antes de fazer. Então, se você já vai lavar antes, não tem necessidade de você passar shampoo. Quando eu passo shampoo? Quando eu vejo que pigmentou em excesso e eu preciso remover o pigmento. Aí eu passo shampoo naquela área. Ou às vezes pegou um pouquinho, a testa dela tá meio douradinha, a cliente é muito branquinha. Aí você passa um shampoo, se houver necessidade. Mas você pode fazer uma hidratação, pode levar a cliente para ozônio, pode fazer o que você quiser, tá? É uma proposta de produto muito sensacional. Tem muitas clientes que não podem passar coloração. Tem muitas clientes que não querem passar coloração. E você ter um serviço desse dentro do seu salão é sensacional. Não significa que esse produto é antialérgico. Tem muitas pessoas que têm alergia a pigmentos de coloração. E como nós estávamos falando, a camuflagem ela tem pigmentos de coloração e tem etalonamina. Então, primeira coisa, qual que é a sua alergia? Do que você tem alergia? Ah, tem alergia de pigmento. Faz um teste, faz uma prova de toque, porque pode ser que ela tenha alergia. Então você precisa ver isso. Ah, minha cliente é gestante ou é lactante. Gente, o produto possui uma fórmula super suave. Normalmente os médicos, eles deixam as gestantes fazerem tonalizante sem amônia, que é o mesmo caso do camuflagem. Então, normalmente é liberado. Mas, por uma questão de precaução, pede para sua cliente avisar o médico dela, manda uma fotinho do produto, para que faça ali com mais segurança com o aval do médico dela. Mas não que o produto vá prejudicar, porque geralmente os médicos, normalmente eles liberam fazer um tonalizante na gestação ou até na amamentação e não é isso que vai causar dano, ok? Sempre pede uma cartinha, talvez ali por precaução, ou pede para sua cliente perguntar para que ela tenha o aval do médico dela. Mas você já sabe que é bem tranquilo. Existem cabelos brancos que são muito resistentes e que não funcionam com a camuflagem? Sim, pode existir. Existem cabelos que são muito resistentes até mesmo à coloração. Então, por exemplo, já aconteceu casos da gente pegar cabelos muito resistentes e eles durarem menos. Não de não pegar, mas de durar menos. Mas isso, gente, acontece inclusive com coloração. Não sei se já aconteceu com você, de você pegar uma coloração de uma base 6, que é uma base que dá super cobertura, e naquele determinado cabelo dar transparência. Já aconteceu. É raro acontecer porque são cabelos que têm muita camada de cutícula, são cabelos muito selados, mas pode acontecer. Por quê? Porque determinados cabelos que já têm certa resistência à coloração também podem ter certa resistência à camuflagem. Mas são casos muito, muito isolados. A camuflagem, gente, ela deixa o cabelo em tom mais dourado. Não tem camuflagem para deixar o cabelo acinzentado. Nesse caso, a gente indica glow. Então, assim, sempre que eu for aplicar uma camuflagem, o que eu tenho que ter em mente? Que eu estou levando o cabelo da minha cliente para um tom de dourado. Eu não tenho como fazer uma camuflagem e levar esse tom para acinzentado. Porque não é esse o objetivo do produto. Dentro do produto, eu tenho pigmentos para dourar os fios brancos. Eu não tenho pigmentos para deixar acinzentado. Então, isso é um outro ponto muito importante que a gente sempre tem que ter em mente e explicar para a cliente. Ah, mas eu gosto daquele dourado suave. A gente consegue esse efeito com a camuflagem. Ah, mas eu gosto do meu cabelo acinzentado. Então não é esse produto que eu vou recomendar para essa cliente. Quantas vezes por mês eu posso aplicar a camuflagem na cliente? Livre. A camuflagem você vai aplicar sempre que você quiser. Geralmente é 1, 2 vezes por mês que a gente faz a aplicação dessas clientes. Então a cliente faz e volta para retoque a cada 20 dias. Retoque não, ela não tem retoque. Inclusive é muito bom falar sobre isso. Ela não tem retoque, ela vai sair por completo do cabelo e você precisa fazer tudo de novo. Então você vai fazer isso sempre que você quiser, porque ela não vai danificar o cabelo da cliente. Você tem a camuflagem na versão de 140 ml, que aí você pode adquirir sozinha ou em kits, e você tem também na versão de 1 litro. Profissionais que usam a versão de 1 litro tem em média de um custo ali de R$23 por aplicação. Então é um custo bacana, você pode cobrar para fazer esse serviço em torno de 180, R$200 para fazer aí no seu salão.
com um custo de R$23. Super compensa. A embalagem de entrada, que é a embalagem de 140 ml, é mais para você conhecer o produto. Quando você começa a trabalhar com ele, não tem o porquê você trabalhar com a versão de 140 ml. Então, uma versão de 1 litro para você é super indicado. Você vai usar em torno de 60 gramas, 60 ml por retoque. Quando a gente fala por retoque, é um retoque de 3 dedos de raiz. É lógico que se a sua cliente tiver um cabelo muito comprido e volumoso, você não vai cobrar o valor de retoque, você vai ter que cobrar um valor a mais. Mas você ter um produto desse no seu salão é sensacional, gente, porque você está oferecendo, por exemplo, tá? Eu sempre dou essa dica nos vídeos. Cliente chegou no seu salão, vai fazer só uma escova e tá com uns branquinhos aparecendo para ir numa festa, você vê que ela faz mecha, tem mais de 40%. Se encaixa, já vende para ela uma camuflagem de brancos, acrescenta aí no valor R$200, 180, R$200, a sua escova que de repente era 50, 60, 80, virou 200, né? Com um serviço que ela não estava pensando em fazer. Então é sensacional, porque vai aumentar o seu faturamento através de um novo serviço que você não iria oferecer e que é um serviço único, é um serviço exclusivo que ainda não tem. Então é, sem dúvida, uma chance muito grande de você aumentar o seu faturamento. Camuflagem de brancos permanente com a linha Glow. A Glow, ela é uma coloração à base de hidróxido de amônia. Ela não é um tonalizante, ela não é uma camuflagem temporária, ela é uma coloração. Então a gente precisa ficar atento a algumas formas de uso. Ela é uma coloração, gente, sensacional, sensacional, porque ela é única, mas precisa ficar atento e respeitar as formas de uso, assim como todos os produtos da linha Noé. A coloração Glow, vamos chamar de coloração, ela é uma camuflagem, ela não é uma coloração de cobertura. Então, se a sua cliente está procurando cobrir brancos, esquece, porque não é essa a função da Glow. Para quem é a Glow? Para aquelas clientes que querem ou transformar brancos em mechas de forma permanente que eu falo, durabilidade de 30 a 40 dias. Quero transformar brancos em mechas, mas não quero esse efeito temporário, quero que ele dure por 30 a 40 dias. Glow. Não gosto do efeito tão dourado, porque eu uso o cabelo com mechas mais peroladas ou platinadas. Então eu vou usar a Glow, tá? Então eu vou direcionar para este público. Inclusive vocês vão ver nos vídeos os tempos e as cores que fica. Mas é uma coloração. A partir do momento que eu fiz, não sai mais. Então, se eu peguei uma grisalha que está em transição de cor, ela precisa saber que depois daquilo, ela vai ter que retocar a cada 30, 40 dias, porque senão vai ficar a faixinha de crescimento. Então, isso a gente precisa diferenciar entre o camuflagem temporário e a linha Glow. É bem diferente. No caso da Glow, por ela ser uma coloração, ela contém hidróxido de amônia. Então, você precisa ver se a sua cliente ela não tem alergia a colorações convencionais. Porque se ela tiver alergia, pode ser que ela apresente alergia à Glow também. Então, faz uma prova de toque, porque tem pigmentos, tem hidróxido de amônia, então pode ser que apresente sim algum sinal de alergia. Por que a gente fala que a linha Glow ela só pigmento branco e não pigmento natural, se ela é uma coloração? Porque o tempo de ação da Glow é reduzido. Então, se é reduzido, eu tenho um fundo natural preservado. O oxidante que eu uso é 10 volumes. A concentração de amônia que eu tenho é muito mais baixa em relação a uma coloração convencional, porque o objetivo dela não é clarear. O objetivo dela é depósito de pigmento. Então, a quantidade de hidróxido de amônia é muito reduzida em relação à convencional e o oxidante de 10 volumes. Então, para dilatação de fundo, com um tempo muito baixinho, que é o tempo que a gente deixa, praticamente a gente não tem. Então, não tem essa alteração do fundo natural e não tem mesmo, gente. Quando eu noto a alteração do fundo natural? Quando a cliente faz um alisamento à base de ácido e chapa bastante o cabelo, aí você pode ver sim a alteração, mas isso acontece em cabelos naturais também. Então, com a Glow, intensifica. Então, minha cliente, ela faz sempre o alisamento, a progressiva, à base de ácido. Eu chapo bastante a raiz dela porque é alta. Posso ter alteração de fundo? Posso. A minha cliente não faz alisamento, não faz nada. Vou ter alteração de fundo? Não, não vai ter. Ela sempre vai deixar os cabelos com pigmentos levemente ou mais perolados ou mais dourados de acordo com o tempo de ação. Então, por exemplo, um cabelo que ele é platinado e eu deixei pausa de 1, 2 ou 3 minutos, eu vou ter um loiro mais frio. Mas se eu começar a deixar mais tempo, 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, até 20, eu tenho dourado. Eu não tenho cobertura. Então, se eu pegar um cabelo que é 100% branco e ela usa uma coloração 5.0,
4.0 e eu aplicar a Glow, eu não vou ter cobertura, porque a Glow foi feita para camuflar. Então, 100% branco numa cliente que usa base 5, 6 e pinta esse cabelo, 4 e pinta esse cabelo com coloração, eu não indico fazer cobertura com Glow, porque senão vai ter um bom efeito. Quanto que eu vou ter um bom efeito? Clientes que têm brancos mesclados, de 70%, 80%, 40, 30, enfim, você vai ter, mesmo que a base dela seja escura. Clientes que gostam do cabelo com efeito de mechas, cabelo com efeito de camuflagem, essa é a função da Glow. Ah, minha cliente usa 8, 100%, posso fazer com Glow? Pode. Aí você pode, por quê? Porque é claro. Então, na 8, na coloração 8, você já não tem cobertura, então você pode fazer com Glow. Minha cliente usa 3 e o cabelo dela é 100% branco. Posso fazer com Glow? Você não vai ter um bom efeito. Ah, mas a minha cliente usa 3, mas ela tem 4, 5, 6 fios brancos. Posso fazer com Glow? Pode. Tá? Então, só isso que eu quero que você entenda. Ah, o cabelo é 100% branco e passa coloração 3. Eu posso substituir por Glow? Não. O cabelo tem 20% de branco, usa coloração 3. O que acontece se eu substituir por Glow? Esses fiozinhos vão ficar mais dourados, abafados, quase fechados, quase que coloridos, mas eles vão ter reflexos. E aí você pode trocar por Glow sem problema nenhum para parar de usar a coloração 3 e preservar a raiz natural da sua cliente. O tempo de ação dela varia de 1 a 20 minutos, sendo 20 minutos para bases 3 e 1 minuto para bases mais claras. O tempo de ação varia de 1 a 20 minutos, sendo 20 minutos para bases mais escuras, 3, 4, e 1 minuto para bases mais claras, 10, 9, né? 1 a 3 minutos, vamos lá, para bases mais claras, 10 e 9. Então você precisa ajustar esse tempo. Ela sempre vai ser misturada com oxidante e não vem pronto para o uso. Quanto rende um tubo de Glow? Depende muito, gente. Tem cabelo que você vai fazer com 10 gramas, tem cabelo que você vai fazer com 8 gramas, tem cabelo que é só a frontal, você vai fazer com 5 gramas. Então rende muito. A proporção varia de 1 para 1 a 1 para 3. Quanto mais escuro o cabelo for, preciso fazer um cabelo que a base é 3, quero abafar bem esse branco. 1 para 1. Preciso fazer um cabelo que é platinado. 1 para 3. Preciso fazer um cabelo que é 6, 1 para 2. Por isso que a gente fala de 1 para 1 a 1 para 3. Mas esse material você recebe quando você compra os nossos produtos. Então vai estar tudo especificado para você. O tempo e a quantidade, as proporções já vêm especificados para você. E caso você não tenha recebido esse material, você pode solicitar. Quanto você deve cobrar num procedimento desse? Você vai cobrar mais caro até do que uma coloração convencional, porque você está oferecendo um serviço único, exclusivo, que não altera a raiz natural da sua cliente. Ela é diferente de tudo. Ah, perguntas convencionais, tá? Perguntas que a gente recebe. Fica verde o cabelo? Porque já usei produtos que ficavam verde. A Glow não deixa o cabelo esverdeado. A Glow contém pigmentos dourados. Conforme você vai deixando agir mais tempo, ele vai ficando mais douradinho. A Glow não pigmenta o couro cabeludo da sua cliente em excesso. É bem facinho de remover. E outra pergunta, tem cheiro forte? Eu já usei produtos assim que o cheiro era forte. Não tem cheiro nenhum. É um cheiro muito suave, muito gostoso e bem confortável para sua cliente. Por quê? Porque tem baixa concentração do hidróxido de amônio, então você vai sentir muita diferença nessa relação do cheiro de uma coloração convencional para a linha Glow. A linha Glow ela é muito suave e você pode fazer com o cabelo sujinho mesmo, do jeito que a cliente chega no salão, e depois fazer um bom tratamento, caso você queira, né, fazer uma hidratação, vender mais um tratamento para sua cliente, agregar no seu serviço, fazer um pacote de Glow aí para sua cliente e ter um serviço único, exclusivo e que com certeza vai fidelizar demais a sua cliente. Então nós temos a diferença desses dois produtos, tá? Linha camuflagem temporária e linha Glow permanente. Você precisa saber muito bem, assistir esse vídeo mais de 1 ou 2 vezes para que fique muito bem gravado na sua mente, para quem é um produto, para quem é outro, como você vai vender isso dentro do seu salão e como fazer essas indicações.